hoje vai começar a conversar um pouco sobre essa aprendizagem ativa e autodirigida. Eu acho que quando a gente, né, vocês começando aqui o ciclo de vocês, começando esse percurso com a Coru, que eu tenho certeza que vai ser um espaço muito rico, de muita troca. Os nossos ex-alunos, eles trouxeram muita experiência, eles desenvolveram muito, se desenvolveram muito aqui no percurso deles aqui na Coru, e eu tenho certeza que com vocês vai ser o mesmo. Eu digo para vocês que uma das coisas mais ricas que a Coru tem para trazer para vocês é justamente essa troca, especialmente entre vocês, entre pares, vocês com a gente. Então saibam que entre os professores, especialmente eu falando de mim mesma aqui, o canal está sempre aberto, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, divã, não tem problema, fala com a gente, fala comigo, a gente dá um jeito, tá bom? Bom, então, hoje o nosso grande tema é aprendizagem ativa e autodirigida. A gente vai dar início, né? Vocês estão dando início às aulas de vocês, essas eletivas, algumas, que vocês já estão optando e começando a jornada de vocês aqui na Coru. E aprendizagem ativa e autodirigida, né? Essa habilidade que eu torço muito para que a gente consiga desenvolver, conversar hoje e para frente, ela fala muito sobre esse espaço, sobre esse mindset, esse espaço mental de responsabilidade, de autorresponsabilidade, de diligência, de interesse e, na verdade, de uma visão de caminho que vocês mesmos estão começando a construir junto com a Coru. E eu tenho certeza que vocês, nesse espaço, nesse lugar que vocês estão agora, fazendo o curso que vocês estão fazendo, eu coloquei aqui, né, desenvolvimento de software e engenharia de dados. Eu tenho aqui alunos que são desses dois cursos, e hoje a gente vai falar de aprendizagem ativa, mas é justamente, né, a ideia da gente trazer a aprendizagem ativa hoje e ser talvez esse nosso pontapé aqui, meu com vocês, é justamente para que a gente consiga conversar um pouco sobre quais são esses interesses de futuro e quais são algumas das ações, algumas das habilidades que a gente pode desenvolver no meio do caminho, pensando essa transformação, pensando essa mudança que vocês estão fazendo agora, né? Alguns estão indo para software, engenharia de dados, alguns estão mudando, migração de carreira, mudança. Tudo isso gera muitas vezes algumas inconsistências. A gente não necessariamente sabe se o caminho que a gente está trilhando está certo, o que a gente faz para atingir talvez um melhor lugar na nossa carreira, o famigerado sucesso, como que a gente se mantém um profissional ativo, como que a gente continua um estudante para frente, como que a gente traz essa habilidade de tentar desenvolver, né? E é muito do que a gente vai falar aqui hoje, como que a gente consegue desenvolver essa habilidade que vai ser tão importante para vocês, é tão importante para todo mundo que está trabalhando hoje, que é justamente isso, a aprendizagem autodirigida. A gente vai citá-la, a gente vai nomeá-la, a gente vai entender exatamente o que eu quero dizer quando eu falo de ser um aprendiz autodirigido, ser um aprendiz ativo. Não só quando a gente fala de estudo, tá, gente? Que vai ser uma habilidade extremamente importante para vocês na Coru. Na Coru, uma série de momentos vocês vão reparar, vocês vão encarar a necessidade de ter autonomia, de ser um estudante mais ativo, mais autônomo. Autonomia não significa estar sozinho, né? A aprendizagem autodirigida, a aprendizagem ativa, ela não tem nada a ver com aprender sozinho. Ela tem a ver em desbloquear algumas habilidades para que vocês consigam tomar um espaço de protagonismo frente ao estudo de vocês e frente à carreira de vocês. Só que antes da gente falar de aprendizagem autodirigida, a gente vai trazer 3 conceitos. Eu gosto muito dessas 3 bases aqui, para que a gente consiga criar uma base sólida, para que vocês possam desenvolver e talvez até mais do que vocês já têm, porque eu tenho certeza que a gente tem aqui aprendizes em diferentes níveis
tá? E de diferentes formas, porque eu estou falando de uma turma heterogênea, pessoas de diferentes cursos, de diferentes espaços, de diferentes backgrounds. Então, o grande objetivo com essa eletiva, o grande objetivo da nossa conversa de hoje é que a gente consiga clarificar um pouco o que significa ser um pouco mais autônomo, responsável e independente protagonista frente às tuas próprias decisões de futuro e frente à tua própria jornada, talvez essa jornada de mudança que está começando aqui com a Coru, certo? E para que a gente consiga fazer isso, existem 3 conceitos, né? A autorresponsabilidade, a autonomia e o protagonismo, que são fundamentais para que a gente consiga desenvolver esse senso de autodireção, essa ideia de responsabilidade. A gente começa, de fato, com ela, né? Com a responsabilidade, porque em diversos momentos da tua carreira, em diversos momentos da tua jornada, seja aqui na Coru, seja no trabalho que você, do trabalho que você chegou, porque, quer dizer, são 7 horas aqui, tem uma possibilidade enorme de ter vários alunos aqui que acabaram de chegar em casa do trabalho, outros não necessariamente. Então, vocês muito bem sabem que existem vários momentos da nossa vida, da tua carreira, do teu dia a dia, que essa responsabilidade, que essa noção, ela é muito exigida da gente. E cada vez mais a gente vive num sistema, num modelo de produção e de trabalho que exige muito da gente essa responsabilidade, essa autonomia. E por isso que a gente começa com ela. A autorresponsabilidade vai ser um conceito-chave para que a gente consiga desenvolver essa autonomização e essa responsabilidade, claro, já falando a palavra responsabilidade aqui 55 vezes, a gente vai falar mais algumas para frente. Mas autorresponsabilidade vai ser nada mais, nada menos do que essa ideia, essa crença de que você é responsável pela vida que você tem levado, que você leva, e também sendo assim, você é o único que consegue mudá-la. E é claro que vocês vão reparar que eu coloquei aqui um asterisco, porque eu, como professora de história, eu não consigo nunca tirar o indivíduo do contexto, nunca tirar o indivíduo da sociedade, certo? Então, é claro que existem diferentes contextos, situações estruturais que vão impactar na tua vida e na tua jornada. Afinal de contas, você é um indivíduo que vive em sociedade, a gente não vive sozinho, certo? Mas existe, em uma larga medida, uma responsabilidade, uma individualidade e um senso de que, na verdade, você é essa pessoa que vai ser muito responsável por onde você quer chegar, certo? Pelo lugar que você quer alcançar. Você, na verdade, vai ser o único responsável por conseguir atingir ou não os seus objetivos. Porque, afinal de contas, você é responsável por essa jornada, você é responsável por esse seu caminhar. Se você decide seguir por um caminho e não pelo outro, se você decide, por exemplo, mudar a tua carreira, sair de ser, por exemplo, um bibliotecário e entrar na engenharia de dados, essa foi uma decisão sua. E essa decisão, ela pode ter uma série de consequências. Você pode ter efeitos colaterais emocionais, ansiedade de estar mudando de carreira ou não. Você tem que ter responsabilidade por outras pessoas que possivelmente podem depender de você também. Você tem que ter responsabilidade pelo aluguel que você vai pagar e que você precisa dar conta da tua vida. Então, no final das contas, apesar de vivermos em sociedade, sermos diariamente impactados por uma série de fatores que não dependem da gente, a gente precisa entender também que o nosso input, a nossa força, os nossos interesses e essa responsabilidade, ela é unicamente nossa. Nunca vai ter alguém que vai chegar, pegar a nossa mão e falar assim, não, você tem que ir pelo caminho da direita ou da esquerda. Um exemplo aqui, talvez, da minha própria jornada foi a primeira vez que eu pedi demissão de um trabalho que eu tinha ficado por muitos anos
e que a responsabilidade de decidir o que eu ia fazer a partir dali e como que eu ia lidar com as consequências daquilo eram unicamente minhas. Mas foi um trabalho que me desencadeou, por mais que eu tivesse passando e eu tivesse conseguindo me estabelecer muito bem na empresa que eu estava, eu tivesse numa posição muito confortável para mim em termos de carreira, em contrapartida, foi uma empresa que me causou um burnout. Foi uma empresa que me causou uma série de consequências psicológicas, emocionais, e que chegou um momento que eu, que sou viciada em estabilidade, né? Então, isso é uma coisa muito pessoal minha, eu sou viciada em estabilidade. Quando eu vejo a estabilidade, estou eu lá me agarrando nela. E quando eu falo da minha carreira, eu não poderia pintá-la de outra forma. Eu sou viciada em estabilidade. Então, para mim, o processo de decidir que eu ia largar de um emprego, que era um emprego que eu estava lá há muitos anos, que eu estava super bem estabelecida, mas que, em contrapartida, estava me fazendo um mal absurdo em termos mentais, em termos emocionais, em termos de saúde, eu precisei entender que a responsabilidade de decidir se eu ia persistir ou se eu ia romper com esse ciclo, se eu ia mudar tudo, se eu ia encarar essas novas decisões, eram unicamente minhas. Então, não seguir por esse caminho e seguir por um outro foi uma decisão completamente minha, e só eu mesma consegui lidar com as consequências positivas e negativas dessa minha decisão, certo? Então, essa autorresponsabilidade, ela é uma das grandes bases para a gente construir essa autodireção, esse gerenciamento que acaba sendo tão importante. E vocês vão perceber, mais uma vez, repito, vocês vão perceber que em diferentes momentos vai ser cobrado de vocês aqui no Coru. Na tua jornada de aprendizado aqui na Coru, uma série de momentos eles vão pedir esse input de vocês, essa responsabilidade, esse autogerenciamento. Isso vai ser cobrado de vocês, entendendo também que vocês são alunos e que vocês são adultos, né? Então, eu, por exemplo, como fui professora de ensino médio e ensino fundamental durante muitos anos, eu entendo também, a partir do momento que eu comecei a dar aula na Coru, que eu estava conversando e estava trazendo a necessidade de pedir coisas dos meus alunos de uma forma completamente diferente da que eu tinha quando eu estava falando com alunos de 15, 16, 17, 18, 19 anos, certo? Então, essa autorresponsabilidade, entender que você é o único que pode mudar essa tua jornada, é uma noção muito importante. Além disso, esse entendimento, né, de autorresponsabilidade acaba sendo uma habilidade super importante para o teu sucesso. Muitas vezes a gente confunde essa habilidade com sorte, mas o que, na verdade, acontece é que você se responsabilizando pela tua jornada, você se responsabilizando pelos teus atos, quando você estiver lidando com essas consequências, sejam elas, mais uma vez, positivas e negativas, a única pessoa que você vai poder responsabilizar é você. E muitas vezes nada é melhor do que isso, né? Nada é melhor do que isso, porque, afinal das contas, como eu coloquei aqui, são as suas escolhas, sejam elas conscientes ou não. Os seus comportamentos, as tuas crenças, elas vão ter o poder de determinar onde você está e onde você estará. E por isso que a gente começa falando sobre essa autorresponsabilidade, porque, afinal de contas, se vocês estão aqui tendo aula comigo, tendo aula com outros professores, mudando ou desenvolvendo a tua jornada com a Coru, isso aqui é uma responsabilidade de vocês, isso aqui foi uma escolha de vocês, e eu tenho certeza que daqui vocês vão colher frutos muito interessantes, muito legais. Mas, para que a gente continue, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como a gente ainda não está no nível de intimidade que vocês vão começar a abrir o microfone comigo para falar, eu espero que sim, mas eu vou pedir para vocês responderem aqui para mim no Mente. Eu coloquei um QR Code aqui, é uma pergunta simples, eu quero só entender aonde vocês se encontram na carreira de vocês agora, e tem uma pergunta lá. No chat, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó, coloquei o link no chat, que vocês podem clicar também. E vocês podem fazer o QR Code, ok? Olhar aqui pelo QR Code. E a pergunta que eu fiz para vocês lá
e a gente vai migrar para lá agora. Essa aqui, ó. Você se sente em controle da tua vida profissional hoje? Olha eu abrindo outras coisas aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Sim? Beleza. Respondido. Por que eu faço essa pergunta para vocês? Porque a gente está começando essa nossa disciplina, certo? Fala sobre responsabilidade, fala sobre autonomia, fala sobre... de alguma forma, eu quero entender o que vocês sentem com relação à vida profissional de vocês. Se vocês estão se sentindo em controle da vida ou não. Dos 19 que eu tenho aqui, 7 disseram que sim, 8 falaram que não, 2 falaram que um pouco. Ter controle da tua vida profissional é um sentimento, algo que acaba sendo extremamente importante, que nesse momento inicial, quando eu encontro os alunos da Coru, eu tenho as mais diferentes respostas com relação a essa pergunta. Eu sempre faço essa pergunta porque eu quero entender aonde vocês se encontram, tá? Eu quero entender o que vocês estão pensando e sentindo sobre a jornada profissional de vocês agora. E varia. Eu tenho aqui um 8-8, um empate histórico. Normalmente, quando eu faço essas perguntas nos últimos 3, 4 ciclos, muitas vezes eu tenho uma maioria até esmagadora de alunos que falam que não estão se sentindo em controle da sua vida profissional. E muitas vezes um dos grandes motivos, na verdade, muitas vezes esse próprio início na Coru é uma consequência disso, certo? Às vezes a gente está num momento, a gente está num lugar da nossa vida profissional, no momento da nossa vida profissional, onde a gente se sente completamente fora do controle, né? A gente se sente completamente perdido, a gente se sente completamente sem entender quais são os próximos passos. Eu mesma já passei por isso. Então, se entender, né? Entender aonde você se encontra hoje, você ter esse conhecimento e esse entendimento de onde você está é extremamente importante para que você consiga planejar e você consiga pensar como profissional e como indivíduo aonde você quer chegar e o que você vai conseguir fazer para chegar lá. Porque, afinal de contas, a Coru, esse espaço que a gente tem aqui para trocar, as aulas que vocês vão fazer, elas são uma parte disso. Para os 8 que colocaram aqui que não se sentem em controle da sua vida profissional, eu acho que só o fato da gente já estar aqui hoje, conversando, trocando, e vocês iniciando esse processo, esse projeto com a Coru, pensando numa modificação, pensando numa transformação, isso aqui já é uma nota muito evidente de que vocês estão pensando sobre a jornada de vocês, vocês já estão fazendo alguma coisa para mudá-lo, né? E mesmo para quem também está se sentindo em controle da tua vida profissional, às vezes a gente está se sentindo sim em controle, mas a gente ainda quer mudar, a gente ainda quer se especializar, a gente quer continuar aprendendo e melhorando, porque afinal de contas, eu acho que uma das grandes características dos aprendizes autodirigidos, de quem tem esse controle, essa habilidade, que domina essa habilidade, são justamente pessoas que não se cansam de aprender também e que querem sempre estar buscando algo a mais, buscando o melhor, pensando na tua jornada, pensando em como que você pode conquistar mais. E eu acho que isso combina muito dos espaços das pessoas que eu estou aqui conversando hoje, eu tenho certeza. E vocês, quem quiser, pode me falar no chat, pode conversar comigo e pode me dizer, especialmente as pessoas talvez que estejam se sentindo sim em controle da tua vida profissional hoje, o que você pensa, né? Por que você acha que esse espaço aqui que a gente está tendo, essas aulas que vocês vão ter para frente da Coru, como que isso pode impactar na tua carreira? Para quem me respondeu que não, né? Se vocês estão pensando sobre quais podem ser os teus próximos passos, eu posso ter pessoas aqui que estão totalmente perdidas, que não sabem o que querem fazer e que não sabem quase nada da vida para frente, a não ser o curso que acabou escolhendo aqui. Então, todas as possibilidades, elas estão na mesa hoje.
E quem quiser pode trocar comigo, podem colocar no chat. Estamos voltando para a apresentação com alguns problemas técnicos, mas nem tanto. Confirmem para mim se vocês estão vendo de novo a minha tela. Alguém me dá um joinha aí. Fale comigo. Certo, a Silvia já deu um joinha aqui. Dera também. Beleza. Bom, então, agora que eu já entendi aonde que metade da minha turma está e metade da outra turma não está, apesar de eu não ignorar os que também, os dois que colocaram mais ou menos, eu me sinto um pouco em controle, mas nem tanto. É claro que, gente, é impossível estar em controle de tudo, né? Mas essa segurança, esse entender onde que você está na tua carreira agora, acaba sendo muito importante para você poder pensar os teus próximos passos. Se você está começando um curso aqui na Coru, se você está pensando o que você vai fazer para frente, começar a construir essa certeza acaba sendo um passo muito importante para você saber até mesmo onde você quer chegar, né? Então, também trago isso aqui para que vocês reflitam e entendam e pensem quais são esses próximos passos e quais são os planos de vocês também para frente, certo? Bom, mas uma outra forma da gente entender a responsabilidade é entender como uma plantação, é aquele famoso ditado, talvez um pouco recalcado, mas você colhe o que você planta. E não tem outra forma de falar isso, mas quando a gente olha para a jornada profissional, no fim das contas, é claro que nunca tudo depende 100% de você como indivíduo, um profissional, certo? Muitas coisas podem depender, a tua jornada ela vai estar sempre interligada com teus gestores, teus pares, se a tua equipe está batendo meta e se não está batendo meta. Eu, por exemplo, trabalhei em empresas que eram muito alinhadas com esse conceito de meta, metas individuais, metas globais, metas de equipe. Então, a gente acaba entendendo que nem sempre tudo tem só a ver com você, especialmente na tua vida profissional, mas que, de alguma medida, a gente está tentando aqui se responsabilizar por ela. E, no fim das contas, quando eu falo isso, a ideia da plantação é justamente esse fato de que a gente acaba colhendo o que a gente está plantando. E aqui vocês estão plantando algo muito bom. Aqui, começando o curso, trocando, fazendo os projetos que vocês vão fazer, iniciando esse contato, eu acho que essa rede de networking aqui, que cria-se com alunos e ex-alunos da Coru, alunos e professores, alunos e diversos outros profissionais que vocês vão ter contato daqui para frente, é uma forma de vocês estarem plantando algo extremamente positivo para frente, né? Então, é da tua responsabilidade entender se o que você está plantando se você está colhendo o que você realmente quer. E se você não está colhendo o que você quer, a gente precisa examinar as tuas estratégias e entender o que de fato você está fazendo para mudar isso, certo? E aqui a gente chega na nossa segunda base, que é a autonomia. Porque a autonomia é essa capacidade que está muito relacionada a essa autorresponsabilização, que é essa ideia de se dirigir, autogovernar-se, entender a tua própria vontade, os teus próprios interesses, ser soberano frente à tua própria jornada, frente à tua carreira, frente às tuas escolhas. Quando eu contextualizo autonomia e esse conceito na tua jornada de estudos aqui na Coru, quando a gente olha para autonomia em educação, eu estou sempre pensando nessa capacidade de que você vai desenvolver com o passar do tempo, especialmente com a tua jornada aqui na Coru, dessa capacidade de se organizar sozinho também, de ter, né, de não manter uma dependência 100% do professor. É claro que a gente, como professor, está aqui para dar as mãos no minuto que você quiser. É extremamente importante esse contato, essa troca, esse espaço, mas também entender que você não pode nutrir essa dependência completa, não só do professor, mas também da instituição escolar, desse espaço aqui que a gente está, porque, afinal de contas, você precisa nutrir essa capacidade de soberania, você precisa administrar
de uma forma muito eficaz o teu tempo de dedicação, né? Isso é algo muito importante para os alunos aqui da Coru, que são alunos adultos que trabalham. Então, eu não estou falando de pessoas que têm uma dedicação exclusiva aos estudos. Claro que eu posso ter alunos aqui que também estão se dedicando exclusivamente aos estudos. Sim, claro. Mas o nosso público, o meu público aqui, ele é um público 95% de pessoas que trabalham. 95% de pessoas que começam o seu dia às 7 da manhã, estão lá, às vezes, estudando, depois trabalhando e depois estudando de novo. E por isso que a gente também vai fazer uma pausa daqui a pouco, porque eu sei que respirar também é preciso, mas é entender, gente, que você precisa ter essa autonomia frente aos teus estudos e entender esse espaço, claro, que é um espaço que a gente traz todo um suporte para você como aluno, mas que, ao mesmo tempo, você vai precisar entender até mesmo qual é a melhor forma que você aprende, porque quando a gente nutre esse autoconhecimento, quando a gente nutre esse entendimento de como eu aprendo melhor, o que vai ser mais importante para mim e como que eu vou tirar melhor esse aprendizado desse meu tempo de aula, porque eu sei que eu, por exemplo, trabalhei muitos anos com modelos de estudo e formas de aprendizado, né? Então, eu entendo que em uma sala aqui eu tenho 19 pessoas, 18 contando comigo, né? Mais 19, mas eu já tive espaços com 300 professores e cada um desses professores trabalhava de uma forma completamente diferente, tinha uma forma completamente diferente de aprender. Então, esse autoconhecimento, esse entendimento de que todo mundo é diferente, todo mundo aprende diferente, e que, a partir do momento que você se entende, você entende como que você aprende melhor, se é anotando, se é ouvindo podcast, se é vendo a gravação do vídeo, se vendo vídeos no YouTube extras de outras coisas, se é correlacionando, fazendo um mapa mental e diferentes outras formas de aprendizado, você tendo esse entendimento, você vai tirar muito mais desse momento que a gente tem, que é um momento muito único, né? Desse momento de contato, desse teu momento de aprendizagem aqui. Então, entender isso, nutrir esse autoconhecimento é extremamente importante para você mesmo conseguir maximizar o teu momento de aprendizado, para que você consiga tirar o máximo desse momento, para que você consiga tirar o máximo desse espaço aqui, que é um momento onde você está, de fato, né? Esse momento que a gente está aqui juntos, que vocês estão dedicados à Coru, que vocês estão dedicados a esse estudo. E também vocês vão entender, né, a partir talvez dessa jornada pessoal, talvez desse entendimento muito pessoal, qual é a tua melhor forma de aprender, qual é a tua melhor forma de você agir frente aos teus estudos e frente à tua jornada aqui, a Coru, que está só começando. Então, essa autonomia, ela é uma ferramenta fundamental, é uma habilidade fundamental para um aprendiz autodirigido. E, finalizando aqui as nossas bases, a gente também tem o protagonismo, certo? Esse entendimento, a palavra protagonismo, eu acho que todo mundo já cansou de ouvir, especialmente no contexto de aprendizado, é entender que você é central e que você vai conduzir a linha da tua própria história, né? Então, a forma como você vai se relacionar com esse espaço que a gente tem aqui, com esse momento que a gente tem aqui, junto com a Coru, eu com vocês, vocês entre vocês, entender que você, né, essa forma de se relacionar, ela depende unicamente de você, dos teus interesses, das tuas ambições, o quanto você vai escolher se dedicar para isso aqui, o quanto você vai escolher para se dedicar para diversas outras coisas. É uma decisão unicamente tua, porque você é o personagem principal da tua vida, apesar dessa frase ser absolutamente batida, mas ela é muito importante. Você é a pessoa mais importante disso aqui para você, né? Então, ter esse entendimento é extremamente importante, porque, afinal de contas, gente, se vocês estão aqui hoje, se a gente está aqui hoje trocando, se vocês estão empenhados em começar esse curso, mudar a tua carreira ou continuar nela, persistir, melhorar, se aperfeiçoar, essa decisão ela é unicamente tua, a responsabilidade é tua, e você é a pessoa que, de fato, vai ser impactada por isso. Por isso que é muito importante que vocês olhem para vocês mesmos até com carinho, com esse
de uma forma a entender que todas as escolhas que vocês tomaram desde que vocês nasceram trouxeram vocês até aqui, onde vocês querem chegar. E essas escolhas, elas são unicamente de vocês. Então, entender essas três bases, entender essas três fundamentações, elas são muito essenciais para vocês conseguirem continuar perseguindo os interesses de vocês daqui para frente, certo? O Alan comentou aqui para a gente, eu tenho essa mesma percepção. Respondi sim, justamente por saber que para chegar no destino desejado, eu preciso começar a caminhar. Perfeito. Portanto, é sim muito necessário saber trilhar com autorresponsabilidade, autonomia e protagonismo. Olha, eu acho assim, especialmente essa tua primeira frase, Alan, perfeita, porque justamente isso, né? Para que você consiga chegar no destino desejado, é preciso começar a caminhar. E é claro que aqui, não necessariamente todo mundo sabe onde vai chegar, mas para você conseguir chegar em qualquer lugar, você precisa dar um passo, né? Eu falo muito sobre isso na disciplina de gestão de tempo, onde a gente fala de planejamento e produtividade. Às vezes, quando a gente quer ser muito produtivo, e eu prometo para vocês que essa relação vai fazer sentido, já vou dar a mão para quem está com a mão levantada. Alguém levantou a mão aqui, eu já vou dar a mão. Não sei se abaixou, mas já vou falar. Mas muitas vezes, quando a gente está pensando em produtividade, organização, planejamento, a gente se deixa cair na pegadinha de que estudar muito sobre os métodos e se planejar muito para fazer algo acontecer é o caminho certo, quando na verdade, gente, não tem outra resposta para a questão que é: se você quer fazer alguma coisa, não tem outra resposta, você precisa colocar a mão na massa. Planejar é importante? Sim. Entender aonde você quer chegar é essencial para que você consiga colocar um pé atrás do outro. Mas mais importante que tudo isso é você precisa se movimentar. Você precisa colocar o teu pé na jornada, na caminhada, na estrada, para que você consiga chegar a qualquer canto, né? Então assim, é uma perfeita, eu concordo muito com essa frase. E quem foi que falou que queria levantar? Quem levantou a mão aqui que eu não vi ainda quer falar? Não quer falar? Sou eu, Andressa. Pode falar, Isabela. Peraí, abaixou a mão? Ah, tá, pronto. Pronto, vai. Realmente, é isso que você falou. A gente tem que ter, também, igual o Alan falou, é muito importante a gente ter uma autorresponsabilidade. Até porque se a gente quer chegar em algum lugar, isso literalmente só depende da gente. E isso é uma coisa também, uma autorresponsabilidade também de... Ontem eu li na Forbes, eu vi uma publicação que a Forbes postou no Instagram, e eu tive que reler e reler várias vezes porque eu não estava entendendo. Tive que ir até aqui nos comentários, porque estava escrito assim: às vezes o não é libertador. E eu fiquei, sim, não é libertador. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Aí eu vi nos comentários, e até a Forbes comentou lá nos comentários que às vezes, para a gente conseguir. Ai, peraí, não, eu esqueci agora. Calma aí, peraí, eu vou lembrar. Eu entendo super onde você quer chegar, tá? Você entendeu onde eu quero chegar? Super entendo. Porque às vezes a gente... lembrei agora, porque às vezes precisamos dizer não para algumas coisas para a gente conseguir o sim de outras. Por exemplo, cara, sei lá, um exemplo, 7 horas da manhã, o modo soneca tá tocando, às vezes a gente tem que dizer não para isso, para a gente dizer sim para acordar e fazer acontecer. A gente tem que sair da cama, a gente tem que dar um jeito na nossa vida. Até porque isso só depende da gente. Às vezes a gente tem que dizer não para sair com os amigos, dizer não para rolê, dizer não para ir para o shopping. A gente tem que dizer não para dizer sim para os estudos, para ir na frente, a gente tá numa coisa muito melhor, entendeu? Perfeito, Isabela. Nossa, é exatamente isso. Assim, eu super concordo com você e com esse artigo aí da Forbes que vou procurar. Porque uma coisa que eu acho que é uma grande dificuldade, que eu sempre comento com os alunos aqui da Coru, é essa dificuldade que a gente tem, especialmente quando a gente está tentando alcançar alguma coisa no trabalho, de aprender a dizer não, né? Aprender a delimitar limites e dizer não é muito importante, né? E eu falo isso porque eu fui a pessoa incapaz de falar não por muito tempo. Eu fui essa pessoa. E eu sei o quanto isso me tirou como pessoa, não necessariamente como profissional, porque dizendo sim você consegue alcançar bastante coisa. Mas aprender a dizer não quando é necessário é uma habilidade muito importante e muito sensível, porque
não necessariamente quando você está dizendo não, você está sendo grosso, rude, não correspondendo às expectativas dos teus gestores e da empresa, sendo ruim com alguém. Não, mas você tem que aprender como profissional a delimitar limites, entender o teu espaço, entender quais são os seus sims, quais são os seus nãos, e muitas vezes você vai precisar falar alguns nãos para conseguir atingir os sims, como você brilhantemente disse. Então, super concordo com você e vou pesquisar o artigo da Forbes ali, como a Silvia falou aqui, sair da zona de conforto. Eu acho que é muito sobre isso. É bastante sobre isso, dar esse passo, né? Dar esse passo, sair da zona de conforto, entender que para você chegar em qualquer lugar, você vai precisar colocar a mão na massa. Eu não sou muito fã de livros muito empresariais de autoajuda, mas Sério? Nossa, eu adoro. Inclusive, perfeito, tudo bem. é até uma dica para o pessoal mesmo. Eu comecei a ler um livro porque, assim, se a gente quiser chegar em algum lugar, nem sempre, todas as vezes, a gente vai conseguir fazer isso sozinhos por nós mesmos. Então, eu escuto muito podcast, eu leio muitos livros sobre isso, sobre procrastinação, porque, infelizmente, eu sou uma pessoa que eu estou tentando parar com a procrastinação. E um livro que eu acho que vai ser até muito bom para o pessoal, que se chama O Milagre da Manhã. Juro por Deus, esse livro, ele simplesmente muda a vida de vocês. É um livro muito bom e, tipo, ele meio que abre os seus olhos para a vida. Tipo, tá na hora de acordar para a vida. É um livro, assim, maravilhoso, excelente. Eu super recomendo ele. E é, assim, é muito necessário. Não, mas assim, eu falo que eu não gosto porque eu não amo, tá? Mas assim, eu já li todos, porque nessa jornada de trabalho, gente, não tem jeito. Algumas coisas tem que ler, mas um que eu vou indicar para vocês, especialmente para quem está com problema de começar, para o seu problema, Isabela, de procrastinação, não tem como indicar outro, a não ser O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, né? Vou começar a ler hoje. Vai te ajudar. Eu juro por Deus, eu baixei hoje de manhã para começar a ler hoje. Tem muito conteúdo sobre ele aí online, tem muito conteúdo. Nossa, eu já dei inúmeras palestras sobre esse livro. É muito importante. Muito importante. Eu gosto super dele porque ele é um livro que ajuda a gente, a se mexer, ter. Para quem tem paralisia para começar projeto, esse daí, ou para desbloquear um hábito ali, esse livro é ótimo. E tem, eu sou assim, eu amo leitura e ler, inclusive a minha pesquisa é sobre isso, mas para quem está muito atribulado no trabalho, filho, muita coisa acontecendo na vida, não tem tempo de ler, esse livro tem audiobook em todos os lugares do planeta Terra. Então, juro para vocês que eu sou completamente contra a pirataria. Se o Jeff Bezos aqui da Alexa da minha casa estiver me ouvindo, não a pirataria, tá? Mas vocês conseguem encontrar esse livro de formas absolutamente legais em todos os lugares. Então, se alguém quiser começar com algum livro e tiver com esse problema, saiba que o Poder do Hábito tem disponível aí, tem audiolivro, tem todos os cantos, é um baita livro, tá? Bom, então, nada mais, nada menos do que todas essas três bases, eu acho que elas simbolizam muito tudo que a Coru ela quer muito trazer para vocês como alunos, né? É um convite para que vocês, como alunos, sejam protagonistas desse processo de aprendizagem, para que vocês tenham autonomia para fazer boas escolhas, autorresponsabilidade com a jornada de vocês, entendam que vocês são personagens centrais nessa jornada aqui dentro. Eu acho que todo mundo vai falar isso para vocês 1 milhão de vezes até vocês terminarem o curso de vocês com muito sucesso, eu tenho certeza. E entender que, assim, essa jornada, ela está aqui, vocês não estão aqui sozinhos, né? Falar de autorresponsabilidade, falar dessa aprendizagem autodirigida, ela não significa, né? E toda essa nossa conversa, o início dessa nossa conversa aqui, não significa que vocês estão aqui para aprender sozinhos. Claro que não, né? A gente está aqui juntos. Mas a ideia é que vocês consigam, né, entender que o processo de aprendizagem, ele acaba sendo algo individual, que a gente precisa se responsabilizar por esse aprendizado, ter autonomia por esse processo, e para a gente definir
como, com quem, quando, especialmente quanto que a gente quer aprender, né? Esses limites, quem vai delimitar são cada um de vocês. A aprendizagem autodirigida nada mais, nada menos é do que ter o controle desse processo de aprendizagem, entender, certo, que você é esse protagonista da tua jornada, mas, ao mesmo tempo, apesar de que a gente está falando desse controle, não significa necessariamente que a única forma que a gente tem de aprender é passar pela estrutura do ensino tradicional, ou seja, quando a gente tem intermédio de terceiros. Aqui, vocês estão com intermédio de terceiros. Vamos lá, o nosso tema hoje é aprendizagem ativa, aprendizagem autodirigida. Então, entre vocês e a aprendizagem autodirigida, tem uma terceira pessoa que sou eu. Eu estou aqui como um locutor, buscando essa conversa com vocês para que a gente consiga construir isso juntos. Mas vocês estão me usando como intermédio, certo? Vocês estão usando a Coru como um intermédio. Mas existem diferentes formas pelas quais vocês vão aprender, podem aprender, e tendo essa noção, né, de autorresponsabilidade, de controle, de protagonismo, eu acho que isso vai fazer com que vocês consigam tirar o máximo dessa jornada aqui, o máximo desse momento de aprendizado, que vocês consigam levar isso para sempre, porque, afinal de contas, vocês nunca vão parar de aprender, vocês nunca vão parar de se especializar, de tentar, enfim, eu falo isso partindo da minha própria perspectiva, mas também da experiência de outros diversos alunos da Coru que sempre trocam comigo de que esse é só um início, é só um momento de, não necessariamente um início, para muitos que estão aqui, eu já estou na metade da jornada, eu já estou no 1/3 da jornada, e tem pessoas que estão aqui que estão no ponto zero. Então, eu tenho diferentes experiências e estamos em diferentes momentos aqui também. Isso é muito rico para vocês. Tá? Mas entender que esse momento de se especializar, de pensar para frente, de trabalhar na tua jornada, de trabalhar nos objetivos que você quer alcançar, isso aqui é só um passo para tudo que você vai continuar fazendo. Então, desenvolver essa habilidade de autorresponsabilidade, de autodireção, acaba sendo muito importante, né? A gente vive em uma sociedade em contraposição a tudo isso que a gente está aqui falando, que não necessariamente apoia essa vontade, esse interesse de se autodirigir, de ser um pouco mais independente. Eu, por exemplo, como professora, como docente, eu sei que uma parte gigantesca da minha jornada foi dentro da estrutura da instituição escolar. Eu estou falando de uma instituição, né, de instituições. Eu falo aqui como dessa entidade, a instituição, de escolas que são instituições tradicionais, de um modelo tradicional de aprender. E o que vocês vão ver aqui com a Coru é que, por mais que a gente tenha essa estrutura, eu esteja falando aqui com vocês como professora e que eu possa transmitir esse material aqui, vocês vão olhar, fazer resumo, pode parecer muito tradicional, mas, na verdade, o que eu quero de vocês e o que eu espero que vocês consigam construir para frente é que, a partir dessa ideia da aprendizagem autodirigida, a partir talvez dessa libertação dessa estrutura, vocês consigam entender que existem muitas formas pelas quais a gente consegue se desenvolver, atingir aperfeiçoamento, atingir melhores especializações, melhores espaços no trabalho, porque a gente vem de um pensamento, tá? A nossa sociedade vem de um pensamento escolarizado e homogeneizado. O que significa isso? O modelo que a gente estudou. Desde o momento que vocês entraram na escola até o momento que vocês saíram, se continuam nela, mas desde o momento que vocês botaram o primeiro pezinho de vocês na escola com 2, 3 anos, tantos anos de idade, vocês foram colocados num modelo de aprendizagem que era muito pouco individualizado, muito pouco personalizado, que buscava muito pouco essa independência de vocês, certo? Porque também quando a gente está, eu como professora, estou numa classe com 30 alunos e alguma homogeneização precisa acontecer para que eu consiga transmitir o conteúdo, certo? Isso aqui é inegável. Mas, em contrapartida, o que as escolas colocam para a gente? O que as empresas colocam para a gente?
um pensamento de que, às vezes, você precisa só aprender o que está ali no livro, que você só precisa se aperfeiçoar para o que é importante para a empresa. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas que não necessariamente essa é a verdade. Vocês, por muitas formas diferentes, porque a gente vive em um momento da tecnologia, da era digital, onde acesso à informação é algo bastante até democratizado, bastante livre, bastante aberto, a gente consegue ter acesso a muita coisa que a gente não tinha antes. Então, o que eu quero de vocês? Que muitas vezes a gente também pensa em perfurar esse pensamento escolarizado, que vocês entendam que existem muitas formas de aprender. Deixa eu ver o que a Silvia falou aqui para a gente no chat. Estou há 34 anos na sala de aula como professora de biologia. Olha aqui, minha colega professora de biologia aqui, uma parceira de sala de professores, da Rede Objetivo como professora de ensino médio. Olha aí, Silvia. Cadê sua carinha? Você está com a câmera aberta, Silvia? Aqui a Silvia com fonezinho de ouvido. Então, minha parceira aqui de sala de professores, Silvia. Eu hoje não estou em sala de aula como professora de história, mas também estive por alguns anos. Então, eu acho que você pode concordar um pouco com isso, né, Silvia? Com essa ideia de que a gente, como professores, é claro que não tem muito como a gente fugir disso, mas que, em contrapartida, eu acho que entender que existem diferentes formas de aprender e que a gente consegue, sim, perfurar essa bolha acaba sendo uma habilidade bem importante, né, para os dias de hoje, sabe? E, além disso, gente, eu coloquei aqui, eu vou colocar um QR Code aqui para vocês, para quem quiser fazer o download desse livrinho aqui, dessas imagens que eu trouxe. O que significa, tá? O que significa esse aprendizado escolarizado, esse ambiente mais homogeneizado que eu estou querendo dizer? Significa essa construção de saberes que muitas vezes são ditos para a gente desde o minuto que a gente nasce, mas que não necessariamente são uma verdade para o resto da nossa vida e que a gente não precisa questionar. Como, por exemplo, essa ideia. Não sou capaz de aprender sem um professor ou um mestre. E, poxa, se teve uma coisa que a era digital trouxe para a gente, foi um pouco dessa autonomização, certo? Eu, como docente, é claro que eu vou sempre defender eu e os meus pares aqui, eu, Silvia, né? Vou defender nós como professores, mas, no fim das contas, é claro que o saber técnico ele é extremamente importante para que vocês consigam aprender. Isso é inegável, tá? Só que existem diferentes maneiras pelas quais a gente consegue aprender diferentes coisas, certo? Eu estou falando aqui sobre O Poder do Hábito, por exemplo, o livro que eu estava citando. Eu, por exemplo, fui uma palestrante que já fiz diferentes cursos sobre o poder do hábito, mas eu também sei que existem muitos conteúdos online sobre esse mesmo livro. Você não precisa ter um interlocutor, Andressa, falando para você, olha, esse aqui é o livro, esses aqui são os ensinamentos, para que você consiga acessar esses conhecimentos nos dias de hoje, certo? O professor, o formador de professores, eles são extremamente essenciais nesse processo. Claro, vou sempre defender os meus pares aqui, eu mesma. Mas o que é importante é vocês entenderem que existem diferentes maneiras de acessar conhecimentos. Então, não ser capaz de aprender sem um professor é algo que é uma falácia, tá? Deixa eu ver, a Silvia falou aqui. Passei por toda a transformação da educação, desde o ensino tradicional até hoje na era digital. Novo ensino médio, hein, Silvia? Tivemos que colocar as nossas habilidades durante a pandemia para poder se adaptar ao EAD híbrido. Eu tenho síndrome de estresse pós-traumático quando eu penso em tudo que eu passei na pandemia sendo professora. Então, não foi para poucos, não é para os fracos, foi só para os professores entenderem o que a gente passou, e para os alunos também, né? Mas entender o que a gente passou nos anos de pandemia não é fácil, não é fácil. Eu super concordo, Silvia. Outra máxima aqui que eu coloquei: existem pessoas que são gênios, pessoas com uma inteligência normal e pessoas abaixo da média. Gente, quem inventou isso, né? Isso aqui já está muitíssimo ultrapassado. Outra aqui: a nota da prova atesta o meu valor. Nossa, essa daqui, para mim,
ela bate fundo, porque eu, como uma aluna totalmente nerd, CDF da vida, isso aqui para mim era a máxima da minha vida. Em todos os processos seletivos que eu já fiz na minha vida, eu sempre fui perseguida pela ideia de que a nota da prova atestava o meu valor, e foi muito difícil sair para fora dessa minha própria preconcepção, sabia? Mas hoje em dia eu sei que essa daqui também não é uma verdade. Aqui tem o QR Code, mas eu vou mandar por você, eu vou mandar para vocês por e-mail através do pessoal da Coru. Esse livro aqui, que tem várias máximas, e ele fala muito sobre ensinos escolarizantes e pensamento escolarizado. O que é o pensamento escolarizado? Foi tudo isso que eu falei, certo? Um pensamento mais mecânico, essa ideia da escola tradicional, é um pensamento linear, ou seja, se a gente olha, por exemplo, para a história, depende aí da teoria de criação que você acredita, mas vamos no Big Bang, é olhar que a gente surgiu ali no Big Bang e a gente termina de falar nos dias de hoje, um pensamento linear. Muitas vezes a história, pelo menos na educação tradicional, a história é totalmente linearizada, certo? Muitas vezes uma grande dificuldade que os meus alunos, inclusive, tinham era de eu estar falando exatamente do mesmo ano no Brasil e no mundo, e eles não conseguirem conectar um fato com o outro. Por quê? Porque o nosso conteúdo, o nosso pensamento é tão linear que a gente desassocia que duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, só porque a gente está tendo uma disciplina, duas disciplinas diferentes que muitas vezes não se tocam. Então, esse é o pensamento linear. Outra característica do pensamento escolarizado é esse vício em respostas, né? A gente quer muitas respostas, o professor está sempre perguntando, a prova está sempre perguntando, mas a gente não pergunta, a gente pergunta muito pouco. E o conceito de investigar, você mesmo correr atrás, olhar, analisar, olhar e trazer as respostas, isso aqui é ainda um desafio muito grande para as escolas, né? Essa ideia um pouco autônoma. A mãe já falou aqui, eu sempre tive esse problema com história. Olha, muitos dos meus alunos, o meu maior desafio era quando eu dava as duas frentes para a mesma turma, era conseguir fazer com que os alunos conectassem, tá? Então, assim, Amanda, eu falo que esse é um problema geral, porque a gente coloca tudo tanto numa mesma linha que é muito difícil o aluno conseguir entender que o mesmo, dois fatos diferentes estão acontecendo no mesmo ano, na mesma época, no mesmo momento, só porque a gente está falando ali de duas linhas completamente intocadas. Por quê? Por causa do pensamento da escola, por causa do pensamento escolarizado, por causa de uma estrutura curricular. Além disso, esse pensamento escolarizado entende que a gente precisa controlar e prever fenômenos, não dá espaço para que esses mesmos consigam emergir, né? A gente sempre tem que estar controlando o conteúdo, tem que estar controlando os pensamentos, e isso aqui não necessariamente é verdade. E, finalmente, também é um pensamento heterodirigido, né? Ou seja, essa ideia que a gente tem muito pouco homogeneidade, né? Na verdade, é uma ideia de que há muitas flutuações, de que existem diferentes demandas e direções que a gente precisa tomar, mas que, na verdade, não dá muito espaço para que a gente consiga persisti-las, né? Persigi-las não, persegui-las. Então, é essa ideia de que esse é um pensamento linear, mecânico, onde tem muita coisa acontecendo, mas que, na verdade, a gente não consegue dar conta de tudo, certo? Outra máxima que eu coloquei aqui, tem um jeito certo e um jeito errado de fazer e pensar as coisas, e eu acho que essa daqui é uma das piores para mim, justamente pelo fato de que, hoje em dia, eu sempre falo isso para os alunos, é que existem 1 milhão de maneiras de você conseguir atingir o teu sonho. Existem 1 milhão de maneiras diferentes pelas quais você pode conseguir conquistar sucesso. Existem 1 milhão de maneiras pelas quais você consegue mudar a sua trajetória, né? Olhar e pensar que só existe uma mesma maneira, um mesmo caminho para todo mundo, isso aqui, gente, simplesmente não é verdade, tá? E aí, também tem um fato, antes da gente ir aqui, que eu já vou dar os 5 minutinhos de vocês para todo mundo tomar uma água, fazer um xixi,
Mas, além disso, é muito importante a gente pensar, especialmente se eu estou falando aqui muito para vocês, olha, sejam autônomos, sejam protagonistas, tenham responsabilidade. É claro que tudo isso tem contexto, né? Na teoria, é claro que eu queria que a gente sempre conseguisse, todas as vezes, em todas as empresas que a gente trabalhasse, ser um profissional completamente autônomo, ser um profissional que consegue ter o seu espaço, o seu protagonismo, mas a gente sabe que não necessariamente todas as empresas se abrem para isso. E, na verdade, da mesma forma que as escolas muitas vezes não estão abertas para essa autonomia, para esse grau de autonomia para o estudante, muitas vezes as empresas também não estão abertas para esse grau de autonomia dos seus profissionais. Né? E eu tenho certeza que todo mundo aqui que tá em sala aqui hoje comigo, que já passou por mais de uma experiência de empresa, vocês sabem que diferentes empresas dão diferentes graus de autonomia para seus profissionais. Você pode estar numa empresa exatamente no mesmo cargo e ter diferenças de protagonismo e autonomia e individualidade completamente diferentes. Agora, o que cabe aqui, né? O que é importante? É importante a gente entender até que ponto essa habilidade, esse espaço é importante para a gente como profissional. E uma vez que a gente está num lugar que reprime essa tua intenção, essa tua vontade, entender o que você vai fazer frente a isso, certo? Porque seria muito idílico eu chegar para vocês e falar assim, olha, gente, a gente está aqui aprendendo para que vocês sejam profissionais, estudantes autônomos, e todas as empresas elas vão sempre abraçar isso com o maior carinho. E, na verdade, a gente sabe que o espaço, o ambiente de trabalho, ele não necessariamente vai ser da forma que a gente quer. É claro que eu estou aqui sempre pensando e eu sempre estou querendo que vocês sejam o melhor profissional que vocês podem ser. E, hoje em dia, cada vez mais as empresas estão se abrindo para isso, tá? Mas, claro, que seria idílico achar que todas as empresas estão sempre abertas para esse nível de autonomia, para esse nível de protagonismo do profissional. Então, o que a gente faz frente a isso? A gente entende o que a empresa, até onde a empresa vai me permitir ir, por exemplo, e se eu quero ir mais além, se eu estou sentindo que o espaço de crescimento, de autonomia, de protagonismo que a empresa está me dando não é o que eu necessito, o que eu aspiro para a minha vida, o que você pode fazer frente a isso como profissional? Conversar com o teu gestor, propor mudanças, mudar de empresa. Aí eu acho que são todos pontos sensíveis que vão partir da tua experiência em cada lugar e da tua própria reflexão, certo? Que não necessariamente exatamente aquela, esse é o pior. Tô vendo aqui os comentarinhos de vocês. Quem quiser falar também, gente, levante a mão, abra o microfone que estamos abertos para conversa, tá? Mas o ponto é que não necessariamente empresas vão estar 100% abertas para todas essas aspirações. É claro que cada vez mais as empresas cobram profissionais mais criativos, mais autônomos, mais protagonistas. Eu mesma, um caso no meu último trabalho, por exemplo, na minha última empresa que eu trabalhei, um dos fatores pelos quais a minha gestora justificou para uma promoção que eu tive alguns anos atrás foi o fato de eu ser uma profissional extremamente autônoma. Então, ela virou para mim, e numa das conversas que a gente estava tendo, ela falou assim, olha, a gente decidiu te dar essa promoção porque você é um... É até engraçado falar isso, mas você é uma geladeira autolimpante, né? Você consegue dar conta aqui sem que eu precise ficar microgerenciando tu consegue dar conta das tuas metas sem eu precisar ficar microgerenciando o teu caminhar. E isso não significava ser sozinha, isso não significava ser individualista, até porque o tempo inteiro eu estava conversando e trocando. Mas a autonomia e o fato de eu ser uma profissional um pouco mais autônoma me possibilitou ser bem visto, por exemplo, pela gestão, pela estrutura ali hierárquica da empresa. Então, pode ser que vocês encontrem empresas que não vão estar abertas para isso, mas também depende de você, como profissional, olhar para isso e entender se esse é mesmo o espaço que você quer estar ou se você está tudo bem, tá?
Alguém levantou a mão. Foi Letícia? Letícia? Quem é que levantou a mãozinha? Pode falar. Fui eu. Boa noite. Olá. Eu respondi lá atrás no questionário que não. Por quê? Porque tem momentos da nossa vida que são mutáveis. A gente muda. E aí isso independe da gente. Às vezes um fator que nem a pandemia chegou, muita gente teve que mudar de emprego, teve que se adaptar, teve que fazer de forma diferente. Mas eu também fica naquele meio termo que também eu acredito que sim, é o momento para recomeçar e ver a partir daqui o que eu posso fazer para melhorar, para mudar. E aí tem esse meio termo. Tem coisas que independem da gente, mas que é um pontapé para a gente poder fazer algo diferente e alavancar e ir em frente. Então, igual a Isa falou, se tiver livros, eu gosto muito de podcast, eu gosto de ler sobre assuntos, até assuntos que eu não concordo, mas para eu tentar entender por que é daquele jeito, que é o fato, às vezes você vai entrar numa empresa que você não se encaixa nela, mas você precisa da grana, você precisa estar ali, Vida e naquele real. momento não dá para você sair, mas você pode pensar em futuramente estudar algo diferente e poder sair da área, né? É Exato. uma saída. Eu acho que é perfeito, Letícia, vida real, né? É claro que, como eu falei, né? É muito legal a gente conversar e trocar e falar assim, olha, se você não estiver gostando, você pode trocar. Mas às vezes a vida real, ela também bate na gente, a gente entende que a gente precisa Não é fazer. assim, né? Exatamente. Não Às é vezes a porque gente bom precisa seria. passar. Seria muito bom se a gente pudesse falar assim, eu vou chutar o balde e vou partir para outra. Mas não é assim. Às vezes a gente depende da grana, depende de estar naquela unidade de ensino, talvez por uma bolsa, talvez por algo. Às vezes a gente depende de lidar com alguém que a gente não se dá, e isso tem que haver respeito, isso tem que haver responsabilidade, não principalmente nossa, porque mesmo que o outro nos atinja, aquilo não nos define, né? Exato. Então, eu acredito muito que a autorresponsabilidade é também cuidar de nós mesmos, mesmo não estando numa situação boa, favorável para a gente. E entender que aquilo pode mudar. Não naquele momento, mas que pode. Com certeza. Eu acho que o mais importante é a gente não se deixar ficar numa situação que está causando desconforto para a gente só porque a gente está acostumado ou só porque a gente precisa. É claro que é isso, mais uma vez, vida real, né? É muito importante para mim, o meu trabalho está me fazendo mal, eu preciso sair, tudo bem, mas eu preciso pagar o aluguel, a escola dos meus filhos, eu preciso pagar um monte de coisa que não necessariamente eu vou conseguir olhar e falar assim, não estou sendo uma profissional autônoma o suficiente, vou embora porque essa é a minha decisão. A gente precisa ter, claro, todo mundo aqui tem a vida e tem as próprias responsabilidades, então isso tudo impacta na nossa vida. Mas eu acho que é justamente isso, exatamente o que você falou. A gente precisa nutrir essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, a gente não pode se deixar acomodar. Bom, pode ser que nesse momento eu não consiga sair desse trabalho ou mudar a minha profissão ou qualquer que seja o plano que eu esteja tomando aqui, pode ser que nesse momento eu não consiga. Mas o mais importante é você também não deixar isso se transformar na tua vida se não é o que você gosta, se não é o que você sonha e quer para você. Existem, como eu falei, várias formas da gente conseguir atingir esses novos lugares, esses novos espaços, novos trabalhos, novas carreiras. E pode não ser no momento perfeito que está acontecendo agora, que você precisava sair para o teu emocional, mas pode ser que daqui a 6 meses, 1 ano, tanto tempo, você consiga fazer e consiga mudar. E eu acho que é isso, assim, eu super concordo com você, e a Isabela levantou a mãozinha, e eu vou deixar a Isabela falar antes de dar a pausa aqui de vocês. Pode falar, Isabela. Inclusive, Andressa, isso foi até um ponto que você falou, foi um dos primeiros tópicos que você já falou no início dessa aula. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu há um tempo atrás. A minha irmã, ela estuda no ITELE. Aí ela veio passar o final de semana aqui com a gente, e o tempo todo, ela sempre conta as experiências que ela passa lá no ITELE, com a gestora dela também. Ela me conta várias conversas que elas têm juntas. Inclusive, eu não lembro exatamente assim com muitos detalhes, mas ela falou para mim que a gestora dela
sempre estudou muito, batalhou muito para chegar onde ela queria, mas quando ela chegou onde ela queria, ela chegou num ponto da vida dela que ela começou a desanimar muito, ela começou a entrar assim, começou a entrar num estado de depressão, ela não queria mais trabalhar, estava se sentindo mal, estava se sentindo muito sobrecarregada. Aí ela falou para a empresa, então, não estou me sentindo bem, estou me sentindo horrível, eu não vou conseguir trabalhar hoje. E a empresa falou para ela, não, tipo, não dá, né? Você tem que vir trabalhar, não tem alternativa. Só que aí, tipo, ela simplesmente falou: olha, eu não preciso, vocês não, tipo, eu não preciso de vocês. Vocês é que precisam de mim. Então, eu vou embora. Porque Ah, eu estudei, eu batalhei, eu tenho uma carga, eu tenho um currículo bom. sim. Qualquer empresa vai querer, vai precisar de mim. Então, eu não dependo de vocês. Vocês é que atualmente estão dependendo de mim. Então, ela saiu da empresa e atualmente ela está no Intel, é a gestora do Intel. E ela até. Desculpa, a gestora não, lembrei agora. Ela tá trabalhando na parte da administração da faculdade. Lembrei, desculpa. E uma coisa muito importante também é que a minha irmã falou. Tava conversando com ela esses dias e a minha irmã falou para ela: putz, eu tô muito cansada, eu tô muito desanimada, eu tô me sentindo sem vontade de fazer nada. E a gestora simplesmente falou assim para ela: eu já passei por isso, sei como é que é, então você vai para sua casa agora, não precisa mais trabalhar, você vai descansar, vai cuidar de você e da sua saúde mental, porque essa é a prioridade. Você cuida de você, vai, fica debaixo das cobertas, fica assistindo Netflix, come o que você quiser, dá o seu tempo, dá um tempo para sua mente, aí quando você estiver melhor, você volta. E aí, em uns 3 dias, a minha irmã foi, ela descansou e aí ela voltou e tava tudo bem. Eu acho que a melhor coisa que existe no mundo é um gestor humano, né? Um gestor humano, ele é um Pokémon raro, tá? Ele é uma figurinha aí, uma figurinha dourada do deck de cartas aí do mundo. Mas o gestor humano, ele é alguém que faz a equipe voar de uma forma muito absurda. Eu fui a prova viva disso, assim, também. Eu acho que essa é uma realidade, assim, que não necessariamente está disponível para todo mundo, né? Não necessariamente você vai estar num espaço onde você vai falar assim, tô tendo um burnout aqui. Não que burnout é uma coisa que você tem justificativa médica lá do médico para parar, né? Mas assim, tô mal, tô cansado e afins, e o teu gestor te dá essa possibilidade, não necessariamente vai estar disponível para todo mundo isso. Então, é muito legal quando a gente consegue encontrar, por exemplo, um caso assim, e não, por exemplo, o caso não sei se vocês viram, que viralizou de uma diretora do Twitter que foi demitida depois de ter que dormia na própria sala. Vocês viram isso? Foi um Não, tweet que viralizou, uma notícia que viralizou recentemente, até agora essa semana, que é uma diretora, assim, escalão altíssimo lá do Twitter, e tem uma foto dela dormindo num saco de dormir, sabe? Na sala dela, ela dormia na sala dela para trabalhar mais, para conseguir dar mais para a empresa, e aí ela foi só descartada, né? Então, eu acho que podem existir esses dois lados. Existe um lado onde a gente vai ter o gestor humano e existe o lado onde a gente vai dar tudo de nós e que muitas vezes a gente não vai ser reconhecido, porque no final das contas, muitas vezes a gente é muito substituível no trabalho, né? Então, Elon Musk o Elon Musk agora é dono do Twitter. Então, exatamente aí, estamos já falando de Elon Musk aqui, não tem nem uma hora e pouca de sala. Já estamos aqui com o nome de Elon Musk. Mas é isso, né? Então, existem essas duas realidades, né, Isabela? Eu acho que existem isso quando a gente encontra esse gestor que dá essa possibilidade para a gente, e existe o espaço onde a gente vai ser completamente substituível. Eu, por exemplo, tive o primeiro choque de realidade que eu tive isso foi quando eu estava num dos meus primeiros trabalhos, um dos primeiros anos de trabalhos meus, e eu tinha uma menina no meu trabalho que ela era assim, ela dava sangue pela empresa, inclusive sofreu que eu trabalhei viajando muitos anos, fazendo formação de professores, e ela sofreu até um acidente de carro pela empresa, enfim, ela dava muito sangue por aquilo, e um dia ela simplesmente foi demitida, descartada, né? Então, acontecem os dois lados, e por isso que é super importante a gente ter esse conhecimento e essa noção, né? Esse conhecimento, esse entendimento de o que é bom para mim, o que é importante, como o teu próprio exemplo, né, Isabela, falou,
a moça lá, ela falou assim, olha, eu acho que vocês dependem um pouco mais de mim do que eu de vocês. Ela tinha esse poder ali naquele momento de falar assim, olha, esses são os meus limites. Né? Então, mas mesmo quando a gente não é CEO de uma empresa, a gente consegue estabelecer limites sim. Né? É só a gente saber fazer isso de uma forma inteligente. Quem mais levantou a mãozinha aqui? Porque nada mais, nada menos, a gente está falando, né? Por isso que eu já coloquei para esse slide aqui, a gente está falando dessa cultura de padronização, encaixotamento, com toda essa troca aqui que a gente teve agora, nada mais, nada menos do que essa cultura aqui, que muitas vezes é uma cultura de encaixotamento, uma cultura de que, bom, você tem que aprender o que a empresa quer que você aprenda, porque senão esse conhecimento também não vale a pena. E isso passa muito, e eu vou dar a voz aqui à Letícia, mas isso passa muito por essa ideia de uma aprendizagem escolarizada, que é justamente o que a gente está tentando desmistificar um pouco com essa nossa conversa hoje. Fala, Letícia. Eu tenho um exemplo disso. Eu trabalhei muito tempo durante uma empresa e eu fiquei doente, eu fiquei em coma, e quando eu saí do coma, a gestora me mandou um e-mail, mandou minha irmã levar no hospital para eu resolver uma questão de uma planilha. E quando eu voltei para poder me adaptar, ela simplesmente queria que eu fosse dispensada, porque ela achou que eu ia dar muito trabalho por ter ficado com sequelas. Então, assim, a gente precisa entender que a gente é necessário dentro de uma empresa, mas que a gente não é insubstituível e que a gente tem capacidade de entrar numa empresa e impor limites também, de falar, não, isso eu não concordo, eu posso muito bem sair, a gente vai arcar um tempo com as responsabilidades financeiras, mas a gente tem que também nos valorizar, porque, como você falou, gestores humanos são pokémons e são pouquíssimos, entendeu? E eu acredito muito na inteligência artificial, eu acredito muito na tecnologia, e eu acredito que quem conseguir juntar a tecnologia de forma humana, humanizar a tecnologia, vai sair 1000 anos na frente. Olha, é verdade. O chat GPT está fazendo um pouco isso, eu estou toda assustada. Então... Está aí para mudar, né? A tecnologia veio para mudar todo o nosso conceito, tanto de aprendizagem, de vida, dia a dia, tudo. Exato. O tempo que a gente tinha 10 anos atrás não é o mesmo que hoje. Hoje tudo é mutável e muito rápido. Total. Muito rápido. Perfeito, Letícia. E eu acho que é isso que você falou, né? Assim, espaços, gestores humanos, eles são... não necessariamente a gente vai encontrar em todos os lugares, a gente vai encontrar, possivelmente, a maior parte das empresas, dos espaços, eles têm o que eu coloquei aqui, né? Essa cultura de conformidade, querendo que a gente aprenda o que eles esperam que a gente aprenda, que a gente se especialize aonde eles esperem que a gente se especialize, fazendo o que os nossos gestores querem, os nossos pares querem, o que a empresa quer, e não necessariamente o que a gente quer, né? Então, é uma cultura de conformidade que a gente vive, e que, como da mesma forma que gestores humanos, né, que gestores não humanos, a gente vai encontrar muito por aí. Agora, o que é importante? É importante você saber delimitar os teus nãos, você entender qual é a trajetória que você está cursando, até onde você quer ir, até onde você não quer ir. E eu acho que esses acabam sendo conhecimentos que são habilidades adquiridas. Não, você pode ler em livros e estudar e etc., mas você vai tirar muito aprendizado disso na tua jornada com as experiências vividas, tá? Mas que, dado o tempo da realidade, tudo é possível de ser mudado. Então, gente, eu acho que, assim, tudo que vocês falaram hoje, da troca de vocês, as experiências que vocês trouxeram, da vivência de vocês, e, enfim, eu acho que isso mostra muito que, mesmo estando em espaços e momentos completamente diferentes da carreira, a gente consegue trocar e aprender muito com as diferentes vivências, né? Por isso que eu gosto tanto desse espaço que a gente tem aqui da aula, da troca, porque é nesse momento onde a gente consegue ver as experiências de todo mundo que está aqui
E eu acho que esse é um aprendizado muito, muito grande. Mas eu acho que especialmente com essas trocas, esses erros, os desafios que a gente passou, eu acho que isso traz um espaço de enriquecimento muito grande, especialmente para quem está começando, né? Especialmente para quem está dando os primeiros passos ali na tua jornada, na tua carreira, tá querendo conquistar o primeiro emprego, tá tendo a primeira troca. E até mesmo para quem não está e que está aprendendo com os erros alheios. Eu acho que por isso que eu gosto de trazer tanto os desafios, as lombadas que eu tive que passar, e eu gosto tanto de ouvir de vocês para que a gente consiga também humanizar esse espaço, para entender que todo mundo aqui é humano, que existem pessoas que vão conhecer ótimos gestores, e eu conheci ótimos gestores, e em contrapartida também péssimos, e vão ter empresas mais abertas e outras mais fechadas. Muitos lugares vão ter essa cultura da conformidade, como a gente está vendo aqui, e que também é por isso que a gente aprende, a gente pensa sobre como que a gente consegue furar essa bolha, como que a gente consegue se transformar num profissional, num aprendiz mais autodirigido, como é que a gente consegue tomar responsabilidade sobre essa nossa jornada. Aprendizes mais autodirigidos, pessoas mais autônomas, elas buscam sempre ir mais longe, enxergar um pouco mais longe, olhar e tentar se tornar algo além do que os outros estão te dizendo, né? Muitas vezes as empresas, especialmente quando a gente passa muito tempo numa mesma empresa, isso é um ponto mesmo que eu mesma passei. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida, a nossa jornada está delimitado, o teto da tua trajetória está delimitado por conta da empresa que você está, por conta do que os teus gestores te falam, e isso não é verdade, né? Isso não é verdade porque, afinal de contas, você vai conseguir chegar o quão longe você quiser chegar, se esforçar para chegar e for possível de chegar, né? Como eu falei lá atrás, né? Nada é só contexto e nada é só individual. Esse papo de que você consegue ir mais longe, até onde você quiser, sozinho, independente de qualquer coisa, não importa o quanto você quiser, aonde você vai chegar, calma aí. Eu entendo esse discurso, mas a gente também precisa entender que existem contextos, que existem pessoas, existem empresas, existem diferentes lugares onde a gente vai estar. Então, entender que a nossa trajetória passa por essas heterogeneidades, esses espaços diferentes, também acaba sendo muito importante. Deixa eu ver aqui o chat, que eu vi que o Lucas falou, quero muito mudar minha vida. Eu sei que o único que eu posso mudar ela somente sou eu. Foi como eu falei lá atrás, né? Por mais que existam, como eu falei, essa questão de contexto, estrutura, você é a pessoa que vai conseguir fazer você chegar mais longe. A tua jornada, ela depende muito de você. E de onde você quer chegar e do que você quer fazer. Então, quando a gente olha, e eu acho que entender, ser um aprendiz mais autodirigido não é uma habilidade tão separada de outras habilidades importantes para você, para além do aprendizado, né? Entender que o teu querer vai te levar mais longe, o esforço que você fizer vai te levar mais longe, o pensar nessa tua jornada, trabalhar para que você consiga chegar em outros lugares, em outros espaços, depende muito do que você quer e do esforço que você vai disponibilizar para isso acontecer. É um processo de autoconhecimento importantíssimo, né? Porque, afinal de contas, é isso, como eu estava falando, isso não está só restrito à aprendizagem. Significa você entender também o passo e o protagonismo que você tem na tua própria carreira e o esforço que você vai fazer para levar isso adiante. Exatamente, Silvia, perfeito. Você é o protagonista da tua própria vida, ninguém é mais importante na tua vida que você, né? Falar isso não significa que eu esteja falando assim, sejam egoístas, não. Mas, assim, priorizem as suas próprias necessidades. Deixa eu ver aqui. Rafael está discordando do slide no começo da aula acerca do autodidatismo. Aprendi muita coisa me valendo disso. Não entendi. Não entendi, Rafa. O que você discordou aqui? Acerca do autodidatismo. Mas eu falo que é importante. Você aprendeu muita coisa se valendo disso o quê? Com professores ou de forma mais autônoma?
me clarifica aqui a tua discordância, que eu quero concordar ou discordar com você. E a Isabela está com a mão levantada. Pode falar, Isabela, enquanto o Rafa coloca aqui no chat. Então, mas aí você está concordando talvez comigo, porque eu estava falando que, por mais que professores sejam super importantes, eu como professora não posso me descaracterizar, mas essa possibilidade que a gente consiga aprender sozinho é algo excelente. Tanto que talvez o que você discordou não necessariamente do slide, mas da imagem que eu tinha colocado, né, com aquelas falsas verdades. Eu acho que foi isso, né? Tava falando assim, só é possível aprender se você tiver um professor, né? Eu acho que foi desse momento ali que talvez esteja tirando essa tua ideia. Me confirma isso, foi isso mesmo. Mas eu concordo com você, tá? Eu concordo com você de que é isso. Professores são bons, importantes, estamos aqui tendo uma aula, eu sou professora, mas existe 1 milhão de formas pelas quais a gente consegue aprender, inclusive de forma autônoma. A Isabela tá com a mãozinha levantada, pode falar. Então, uma coisa também que o pessoal fala muito, e hoje em dia muitas pessoas já têm essa ciência, é que realmente o nosso futuro só depende da gente. A gente sabe muito bem disso, então aqui até fazem meme disso, tipo, meu Deus, o futuro só depende de mim. Ai, que terror! Mas isso aí já é um começo, você saber que o seu futuro depende de você. Mas uma coisa que eu acho muito importante é o que você está fazendo para você mudar isso. O que você está fazendo para mudar o seu futuro, para fazer o seu futuro? Porque uma coisa é você ter ciência disso, pô, o futuro depende de mim. Outra coisa é você estar se mexendo para fazer alguma coisa referente a isso. Porque hoje em dia, infelizmente, muitos brasileiros se contentam com a sua zona de conforto, com um salário mínimo, onde estão morando, onde estão vivendo. Às vezes também não é nem porque eles querem, às vezes a maioria também é por conta de dificuldades financeiras, mas uma boa parte dos brasileiros se contenta com, tipo, eu sei o que eu posso fazer mais, mas eu tô aqui ainda. Então, uma coisa não é tipo só, meu Deus, o futuro só depende de mim, mas sim você correr atrás demais, entendeu? Você querer progredir na vida e não ficar onde você tá, porque assim vão ser só palavras saindo da boca, o futuro só depende de mim. Tá, e o que você tá fazendo para você melhorar? Exatamente. Eu acho que porque conformidade é bom, né? Assim, como o nome já diz, é confortável. Sair da zona de conforto, sair da tua própria caixinha, exige desconforto. É claro que a gente não precisa viver a nossa vida de maneira desconfortável, mas exige esforço, né? Como você bem mesmo falou, exige esforço. E super aqui, li aqui o que aqui. Perfeito, Isabela. Teu ponto faz todo sentido. E que Rafael colocou aqui, concordo mesmo, muitos contextos são colocados, devemos mergulhar e esmiuçar além do básico. Isso, foi o que citaram aqui, o poder do hábito também, o Lucas. E Silvia também fazendo um comentário aqui do professor, defendendo a nossa classe um pouquinho. E é isso, a gente mostra o caminho, mostra-se o caminho, a gente troca aqui, constrói, e a gente, como alunos, como aprendizes, porque eu também sou aprendiz, eu sou aluna sempre, estou sempre aprendendo, apesar de eu estar aqui nesse espaço de troca com vocês e de buscando esses interlocutores, né, mais como locutora nesse momento aqui agora, é isso, a gente vai estar sempre aprendendo, a gente vai estar sempre trocando, sempre mostrando o caminho e modificando e tentando entender aonde mais a gente consegue chegar, se for esse o nosso ponto. Conformidade é muito confortável, claro, e pode ser que você chegue num ponto da tua carreira, chegue num ponto da tua vida onde tá tudo bem, você tá feliz, você tá confortável, tá te fazendo bem, e tá tudo bem também. Mas, se você não tá, se você tá desconfortável, se você quer mudar, é isso. Olhar para mais longe, assumir responsabilidade, como eu coloquei aqui, pela tua educação, pela tua carreira, pela tua vida, é essencial para quem está pensando em mudar qualquer coisa, né? Pensar onde é que você quer ir, pesquisar as opções, ir com firmeza na tua direção. Claro que, assim, caminhos podem ser modificados muitas vezes, mas
ter certeza do que você quer e também não ter medo de errar, tá? Isso é que é essencial. Erros vão acontecer, caminhos vão ser escolhidos errados e também tá tudo bem. O que é importante é você continuar se movendo, tá? Outra característica aqui dos nossos aprendizes é buscar sempre liberdade para tomar suas próprias decisões, e a gente vai falar também formas de atingir um pouco mais habilidades autônomas, tá? E começar a colocar a mão na massa. Nos próximos slides. Mas, além disso, escolhem aprender ao longo da vida, em todas as situações da vida. Gente, isso é essencial, a gente nunca vai parar de aprender. Assim, não somos pedras, estamos sempre em desenvolvimento, estamos sempre nos movendo. Então, claro que, assim, eu não falo isso no sentido de, assim, a gente sempre precisa estar numa situação desconfortável e tal. Não, mas é assim, se o teu objetivo é mudar, é alcançar algo diferente, a gente precisa sacudir, a gente precisa fazer algo diferente, a gente precisa pensar que vamos continuar aprendendo. Outra coisa que eu coloquei aqui, escolhem construir suas próprias oportunidades de aprendizagem, né? E aí é o que a gente estava comentando aqui um pouco no chat, foi o que o Rafael também tinha colocado, né? É isso, construir oportunidade de aprendizagem, entender a tua forma de aprender, essencial, tá? Por exemplo, eu sou uma aprendiz muito visual, então, para mim, se eu ficar ouvindo assim, só ouvindo podcast, ou só ouvindo o professor falando, sem ficar anotando enlouquecidamente, também não funciona muito para mim. Mas para outras pessoas, a anotação é uma coisa completamente que não faz sentido. Meu marido, por exemplo, é um aprendiz completamente que não precisa anotar. Eu anoto, e ele não precisa anotar nada, que vai estar tudo bem. Só de ouvir já começa a funcionar, os encaixes aqui do cérebro começam a acontecer. Mas o que é mais importante? Entender como é que você aprende, entender o que é melhor para você. Se é ouvir a aula no modo acelerado, porque aí vai passando mais rápido, você vai prestando mais atenção e vai anotando, tá bom. Se bem que eu já falo no modo 1.5, tá? Então, se alguém for aumentar aí a velocidade de uma gravação para mais de 1.5, 1.75, vai ter um trabalho aqui de voz, ouvir minha voz aguda, que se aumentar muito a velocidade, só cachorros e ouvidos não sapiens vão conseguir ouvir, tá? Então, cuidado. Mas entender a tua forma de aprender é essencial. E tu vai ver, vocês vão ver, tá? Aqui, durante a tua jornada na Coru, várias dessas habilidades vão ser requeridas de você em vários momentos. Comunicação, diferentes formas de aprendizagem, protagonismo, liderança e outros. Então, para isso, manter as tuas habilidades de comunicação e de entender como que tu aprende acaba sendo muito fundamental para você conseguir tirar o máximo dessa jornada aqui e fazer valer o teu tempo, né? Que é o mais importante aqui. O tempo de vocês é preciosíssimo, certo? Outra coisa muito, muito importante para a gente finalizar as características dos aprendizes autodirigidos é entender, né? São pessoas que sabem que não adianta somente alcançar um grande conhecimento teórico e não fazer nada com ele. São obstinados em aplicar e compartilhar o que aprenderam. Gente, o único saber válido é o saber compartilhado. Isso aqui é uma verdade que eu não consigo fugir. Eu sou muito fã de compartilhamento de informação, de conhecimento. Eu sou aquela pessoa que está sempre trocando. E eu acho que pode ser que às vezes a gente seja chato com esse tipo de coisa, mas o saber só vale quando ele é trocado, tá? Não adianta nada a gente estar sempre acumulando conhecimento, teoria, lendo livro e não fazendo nada com aquilo. Eu sempre vou falar isso para vocês. Coloquem a mão na massa. Você está lendo um livro, você está lendo lá O Poder do Hábito, não adianta nada você ler O Poder do Hábito se você não começar a fazer. Você não precisa começar a fazer 1 minuto depois de você terminar de ler o livro, mas alguma coisa, algum processamento tem que ser feito desse aprendizado. O Poder do Hábito, ele te dá muitas soluções para você, sair do ponto morto. E se você não começa a fazer algo com aquilo, se você não compartilha esse conhecimento, troca, aplica, esse conhecimento, ele vira, massa inútil dentro de você. Então, é muito importante que todo esse aprendizado, especialmente esse aprendizado que vocês vão
construir durante essa jornada aqui na Coru, que vocês apliquem. Vocês estão conversando com seus pares, vocês estão trocando uma ideia, trocando uma experiência que vocês tiveram. Aplica isso. Um saber, ele só é importante quando ele é aplicado, quando ele é compartilhado. Então, eu não poderia recomendar algo mais para vocês do que isso, e especialmente com os saberes construídos aqui na Coru, porque as hard skills que vocês vão desenvolver no curso de desenvolvimento de dados e desenvolvimento de software e engenharia de dados são hard skills que vocês vão colocar na prática, no trabalho, que vocês vão aplicar e que vão ser usados. Agora, as soft skills das eletivas, por exemplo, essa troca que vocês estão tendo, essas habilidades que vocês estão ganhando com as conversas, com os projetos, isso aqui só vai virar um conteúdo funcional se vocês começarem a aplicar, se vocês começarem a transformar essa informação em ação, em conhecimento aplicável, certo? E para que tudo isso funcione, a gente precisa ter disciplina, né? Para que essas coisas, para que todos esses ensinamentos virem realidade, para que a gente coloque a mão na massa, para que tudo isso aconteça, a gente precisa de disciplina. Eu sei que a palavra disciplina é uma palavra que sai muito da boca de professores, que disciplina e rotina são duas palavras que normalmente vêm com uma carga muito negativa, mas que, gente, sempre que a gente está querendo se aperfeiçoar, mudar alguma coisa na nossa vida, são duas coisas que a gente não consegue correr tá? Autodisciplina é importante nesse momento aqui, especialmente nessa jornada de aprendizado, e quando a gente busca um aprendizado um pouco mais autônomo, tá? Se a gente quer aprender, se a gente quer correr atrás, essa disciplina ela vai ser fundamental. E é claro que eu não estou falando para vocês assim, esqueçam todos os aspectos da vida de vocês e sejam completamente disciplinados, aprendizes perfeitos. Não, cada um aqui tem a sua própria vida. Mas o que eu quero de vocês é que vocês entendam, façam as pazes com esse poder interno que a gente tem de persistir, de perdurar, de ir até o final, tá? Não necessariamente a gente precisa ir até o final, apesar de qualquer consequência. Não, isso não é um ensinamento válido. Mas o que é importante? A gente entender aonde a gente quer chegar e se a gente está fazendo o suficiente para chegar lá. Mais do que isso, é entender se a gente está colocando um esforço saudável nisso, tá? Construir pouco a pouco, caminhar com consistência. Quem foi que levantou aqui a mãozinha? Pode abrir o microfone. Eu tô falando muito hoje, desculpa. Pode falar, eu gosto de aluno que fala, porque eu falo que nem uma metralhadora e eu gosto que vocês me interrompam. Que bom. Então, uma coisa também que eu acho muito importante é disciplina. Realmente, como você falou, a disciplina ela é muito importante. E uma coisa, tipo, uma analogia que eu fiz aqui na minha cabeça. Realmente, como você falou, quando a gente fala de disciplina, a gente já começa a lembrar de professor, uma coisa assim muito mais rígida. Não, disciplina é uma coisa assim exigente. Mas, no meu ponto de vista, está muito longe disso, porque disciplina, eu vou usar um exemplo muito bobo. Minha irmãzinha mais nova, ela odeia escovar o dente. Ela odeia. E eu fico, gente, mas como que ela odeia escovar o dente? Eu amo escovar o dente. Acordar de manhã, a boca tá aquele negócio, aí você poder escovar, que coisa libertadora que isso é. Aí eu fiquei pensando, cara, eu já fui criança, então eu também já tive essa fase de odeio escovar o dente. Mas os meus pais me deram essa disciplina. Não, você precisa escovar porque isso vai fazer bem para você. Você precisa escovar isso. Aí acabou se tornando um hábito para mim. Então, disciplina é uma coisa que, se você segue ela direitinho e você se adapta a ela, ela acaba se tornando um hábito para você. E é aquilo lá que, tipo, meu Deus, que saco, começa a se tornar uma coisa boa para você. Por exemplo, você tem que colocar uma disciplina para você acordar cedo. Eu e Isabela sou uma pessoa que definitivamente não gosta, eu não gostava de acordar cedo, eu odiava. Só que aí eu comecei a colocar uma disciplina. Não, eu vou começar a acordar cedo, vou começar a fazer meu dia produzir. Eu fazia de tudo. Assim que o despertador tocava, eu não colocava no modo soneca. Inclusive, eu deixava para ajudar, né? Eu colocava o celular do outro lado do quarto para me fazer sair da cama, ter que ir até lá. Aí, nisso, aí eu já ligava as luzes, já ia no banheiro, já jogava uma água no rosto, e isso aí já dá uma despertada no corpo. Aí, com essa disciplina, hoje em dia eu acordo
mais cedo, assim, com muita tranquilidade, muita tranquilidade. Olha E só, isso também ajuda muito no meu dia, porque eu sinto até que eu produzo mais. Se eu acordo mais cedo, eu sinto meu dia produzir mais, entendeu? então, mas esse é uma diferenciação que às vezes a gente não sabe fazer, mas que é muito fundamental para a vida, eu vou dar o exemplo que você falou. A gente só está acostumado a achar que rotina e disciplina são coisas chatas e ruins, porque normalmente toda vez que a gente pensa e a gente faz alguma coisa, uma coisa que seja uma rotina ou alguma coisa que tenha uma disciplina para ser feita, não é algo que a gente decide fazer, é algo que é imposto para a gente. Então, por exemplo, enfim, posso dar milhões de exemplos aqui, mas nesse seu caso, vamos ver como é que isso foi uma coisa positiva. Foi você que estabeleceu para você mesma. Ninguém chegou para você e falou assim: olha só, Isabela, agora você tem que ser uma pessoa que acorda mais cedo e produz isso aqui, que isso aqui vai ser bom para você. Toma aqui, pronto. Agora você precisa fazer isso, essa é uma disciplina que você precisa ter. Obrigada. Não, isso foi uma coisa que você, como uma pessoa, como um indivíduo, olhou para isso e falou assim: nossa, isso aqui vai me ajudar na minha vida. Vou colocar o relógio, o meu celular, o meu despertador do outro lado do meu quarto, porque aí eu vou acordar e vou ter esse vai ser um hábito positivo para mim. Então, tem uma diferenciação muito clara aqui, que às vezes, muitas vezes na nossa vida, vivendo em sociedade, a gente é obrigado a fazer coisas que a gente não quer, a gente é obrigado a ter rotinas que a gente não quer. E isso pode ser um processo chato. Às vezes a gente é obrigado a fazer coisas que a gente realmente não quer fazer e a gente cria uma aversão a essas ideias. Rotina e disciplina. Mas quando a gente decide que a gente quer fazer algo, porque a gente quer mudar alguma coisa para a gente, isso vai ter um impacto positivo na nossa vida, é muito melhor. É muito melhor para a gente, né? E a gente consegue ver o impacto positivo disso e a disciplina acaba se tornando uma coisa que a gente faz por nós mesmos, né? Então, o teu exemplo é ótimo porque é isso, foi você que decidiu que você queria ser uma pessoa um pouco mais matutina, um pouco mais de manhã. Então, você se estabeleceu essa disciplina e isso foi positivo para você. E é por isso que eu falo muito aqui também sobre rotina, porque eu acho que a gente sempre olha para a rotina como uma coisa chata. Mas, assim, para a gente ser um aprendiz um pouco mais disciplinado, para a gente ser um aprendiz um pouco mais atento à produtividade, aonde a gente quer chegar e afins, a gente precisa colocar um esforço. E, às vezes, o esforço vem através da rotina, né? Muitas vezes a gente só consegue isso. Eu estou citando várias vezes o Charles Duhigg, né, e esse livro na nossa aula de hoje, mas é justamente isso. Às vezes a gente quer estabelecer um hábito, por exemplo, como o seu caso, o hábito de acordar mais cedo e ser uma pessoa um pouco mais matutina. Isso não vai acontecer se a gente não defina uma rotina, se a gente não crie uma certa disciplina frente a esse hábito. Então, quando a gente estabelece o que a gente quer fazer, aonde a gente quer chegar, o que a gente precisa para fazer, para conseguir atingir esse objetivo, essas mudanças, elas são um pouco mais fáceis, né? Quando a gente toma isso, claro, mudar nunca é fácil. Nunca é confortável, sempre vem do desconforto. Mas, não necessariamente, criar uma rotina ou desenvolver uma disciplina frente a alguma coisa, como é o caso de um estudo mais autônomo, por exemplo, vai ser algo negativo. Se você decidir para você, se você tomar as rédeas dessa situação, pode ser que você consiga encontrar uma facilidade maior de atingir isso e entender que isso vai ter um retorno muito positivo para você. Como é o caso dessas situações que eu coloquei aqui. Rotinas inteligentes criam mudanças na nossa vida. E muitas vezes, gente, é conseguindo criar hábitos muito pequenos que a gente vai mudar uma coisa muito grande na nossa vida, como é o caso da Isabela, que é acordando mais cedo. Às vezes, acordar mais cedo vai fazer você ser uma pessoa muito mais produtiva, né? Por quê? Porque você vai se alimentar melhor, você vai começar a ver o dia mais cedo, faz bem para você. E enfim, diferentes outros motivos pelos quais isso pode te fazer bem. Mas foi uma rotina que é uma rotina inteligente que está criando uma mudança para você. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma situação, adotando o hábito da leitura. Eu sou uma pessoa, e assim, eu sou muito fã de leitura de livros, como vocês podem ver pela minha bibliotequinha aqui, meus livrinhos aqui atrás. Mas, por exemplo, quando eu estava numa rotina muito grande de estudo e trabalho, porque enquanto eu nunca estudei sem trabalhar, eu sempre tive que trabalhar enquanto eu estudava.
Eu nunca tive essa possibilidade de conseguir ter dedicação 100% exclusiva para a minha faculdade, para o meu mestrado, para nada na minha vida. Então, eu sempre tive que trabalhar. Só que, ao mesmo tempo, eu gostava muito de ler. E, por um tempo, eu estava trabalhando tanto, estava estudando tanto, que era impossível para mim ler. Tinha uma dificuldade muito grande de conseguir ler ficção, ler livros, ler qualquer livro que eu quisesse ler só por prazer, por uma coisa pessoal. E eu tinha essa dificuldade, e algo que eu comecei a fazer, e eu acho que é um hábito aqui, que eu vou dar um exemplo, que não foi o que eu fiz, mas que funciona, é você começar a dedicar uma parte muito pequena do seu dia para começar a estabelecer um hábito. Aqui, eu coloquei, como é que eu posso ler mais, só que às vezes eu tenho esse problema do celular. Às vezes o celular, a gente fica assim, nossa, tanto tempo no celular, nas redes sociais, e eu queria tanto ler, como que eu desbloqueio isso? Como que eu destravo isso? Bom, existem várias formas. O meu caso foi que eu estabeleci uma meta que eu tinha que ler 10 páginas todo santo dia. Todo dia eu tinha que ler um pouquinho. Tinha dias que não era possível, porque eu estava muito cansada, estava trabalhando muito, e tinha dias que era possível. A partir disso, meu hábito da leitura foi conseguir voltar a ter essa rotina. Isso aconteceu comigo a minha vontade, quando eu tive vontade de mudar isso, foi em 2017. Então, quer dizer, já fazem 6 anos, né? E então eu passei de um momento da minha vida onde eu não estava lendo nada para um momento da minha vida onde eu estava começando a ler e voltando a ler. E hoje em dia eu consegui chegar no ponto que eu gosto desse hábito. Como é que a gente pode mudar esse tipo de coisa? Fazendo pequenas alterações, construir hábitos. Não necessariamente a gente precisa de uma mudança gigantesca na nossa vida. A gente deve construir hábitos a partir de pequenas rotinas mais inteligentes. Como, por exemplo, eu quero ler, mas eu fico muito tempo no celular. O que eu posso fazer? Posso começar a tentar usar o celular para ler. Eu posso ouvir um audiobook, foi como outro exemplo que eu dei. Às vezes, pessoas que têm dificuldade para ler, você bota um audiobook na sua rotina de transporte público, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para qualquer lugar que você esteja indo, daqui a pouco você já vai estar pegando esse ritmo de novo, tá? Coloca o aplicativo do Kindle no teu celular e você consegue ler os livros, por exemplo, um pouquinho dos seus livros por dia, 5 minutos, 10 minutos, 5 páginas, 10 páginas. Quer fazer isso? Não precisa ser todo dia, mas se você começar a estabelecer esse hábito, eu te prometo que já já você vai estar atingindo alguma coisa, atingindo aonde você quer chegar. O Charles Duhigg, nesse livro O Poder do Hábito, fala muito sobre isso. Ele fala que você só precisa de 3 meses para construir qualquer hábito, tá? Então, é um desafio aqui que eu boto para vocês. Outra rotina, já vou ler o chat aqui para ver o que vocês estão falando. Outra rotina, quero escrever um e-book, mas eu tenho um prazo aqui que eu me dei como pessoa de 2 meses. Você quer escrever um e-book sobre um tema, mas você não consegue ter uma acabativa necessária, você não consegue terminar, você não consegue começar, você não consegue fazer nada. O que eu faço? Como é que eu posso dar um start para começar? Né? O que eu posso fazer para ser o meu gatilho aqui? Vou dar uma alternativa. Você vai pegar 2 seus amigos mais próximos, a sua mãe, seu avô, quem você quiser, criar um grupo no WhatsApp com essas pessoas que acreditam no seu trabalho, que confiam no teu crescimento. Você fala para elas assim, olha, esse grupo aqui é temporário, mas uma vez por semana eu vou mandar para vocês um capítulo do meu e-book. Isso aqui não é que vocês estejam esperando que eles leiam, que eles te deem um feedback, que eles te deem nada, mas você está criando um constrangimento social necessário para que você consiga se movimentar. Essa pode ser uma possibilidade. Então, vocês conseguem entender que não necessariamente a motivação ela vai vir intrinsecamente? Às vezes ela vai vir de forma extrínseca, ela vai vir de fora para dentro e não de dentro para fora. Isso pode acontecer também, tá? E para a gente fechar aqui, porque a gente já passou 1 minutinho e a gente vai fechar aqui para me despedir de vocês, é a nossa terceira situação, encontrando tempo para planejar o seu projeto. Você vive falando que vai parar para planejar o seu projeto, mas você nunca encontra tempo para isso. O que você pode fazer, né? Eu posso começar a reservar uma quantidade de tempo por dia, depois de alguma tarefa, por exemplo, o café da manhã, ou depois que eu trabalho, né? Você chega em casa 5, 6, 7 horas, antes de você começar a ter a tua aula aqui na Coru, você vai dedicar 10, 15 minutos para planejar, tirar o teu planejamento do papel. Mas a ideia é crie rotinas inteligentes. Não crie uma rotina achando que você vai criar algo de 1 hora que você vai conseguir dedicar todo o seu dia. Foi como... Deixa eu ver aqui.
É como o Lucas está colocando aqui, meu hábito é estudar inglês todos os dias. Todos os dias o Lucas está estudando inglês. Só que, assim, dependendo da vida do Lucas, ele não vai conseguir necessariamente estudar 2 horas todo dia. Ele pode estudar 1 hora, ele pode estudar 30 minutos, ele pode estudar 15 minutos, ele pode fazer o Duolingo. Mas a ideia é constância. Com a constância, a gente vai criando hábitos. E quando a gente cria hábitos, a gente começa a perceber que as rotinas não precisam ser chatas, a nossa diligência, essa obrigação que a gente tem para com as coisas, não precisa ser algo imposto dos outros para a gente, pode ser algo que a gente coloca, uma meta que a gente coloca para nós mesmos, mas a partir do momento que a gente começa a criar as nossas regras, criar os nossos objetivos, a gente tem prazer em cumpri-los. A gente tem objetivo, a gente tem motivação para ir atrás dela. Porque, no fim das contas, gente, acho que a grande mensagem que eu tenho para vocês é justamente essa. Vocês têm poder sobre a jornada de vocês. Sejam protagonistas. Pensem, reflitam sobre onde vocês querem chegar, aonde vocês gostariam de chegar e o que vocês estão fazendo para atingir esses objetivos. Eu tenho certeza que esse primeiro passo, esse passo que com a coroa, que pode não ter sido o primeiro, pode ter sido o segundo, terceiro, 10º, 20º, mas esse é um passo importante para essa tua construção, para essa mudança. E a gente está junto aqui para fazer isso acontecer.